A paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bruna, da Igreja Sede de São Paulo. E neste momento eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica com as irmãs. Eu gostaria de ler primeiro alguns versículos que estão no capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35. O título diz assim: Jesus acalma a tempestade. O versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, esse texto, queridas, tem falado muito comigo esses dias que estamos vivendo uma tempestade que parece que vai afundar os nossos barcos, né? Que assola não só o Brasil, mas todo o mundo. Inclusive começou, né, fora do Brasil e chegou ao Brasil, que é essa epidemia, essa pandemia causada pela doença Covid-19. Mas, ao ler esse texto, eu retiro algumas lições e eu queria compartilhar com vocês. Sobre o texto, né? Primeiro, quando a gente lê, parece que quando a tempestade começou, os discípulos não quiseram chamar Jesus. Eles eram pescadores, estavam acostumados com esse tipo de situação. Eles entenderam que Jesus estava cansado e deixaram de dormir. E talvez até esperassem que com a agitação, né, do barco, Jesus iria despertar. Mas isso não aconteceu. E quando perceberam que estavam em grande perigo, quando o barco estava para afundar, correram para despertar Jesus. Lucas, um dos narradores desse episódio também, narra assim, nessa parte que o discípulo chega para chamar Jesus: Não se te dá que pereçamos? O Senhor não está vendo que a gente está morrendo? Sim, o Senhor não vai fazer nada? E Jesus com certeza queria ensinar uma lição para eles. É claro que Jesus sabia. Jesus não está alheio a nada. Jesus queria ensinar exatamente para eles que ele está no controle de tudo. Primeiro, pensemos, já era tarde, esse texto que nós lemos diz que já tinha anoitecido. E para os discípulos não havia mais nada para aprender aquele dia. Eles já tinham aprendido o dia todo com Jesus, visto muitos milagres e maravilhas, né? Visto o poder de Deus. Então eles iam descansar. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E isso é uma lição muito preciosa que eu tenho aprendido muito com Deus. Nós esperamos certas coisas em determinados tempos, mas é o nosso Deus que sabe o tempo determinado para todas as coisas, não é? Então ele queria ensinar naquele momento, para mostrar que o tempo dele é diferente. E às vezes nós nos desesperamos, achamos que já é tarde, que não vai acontecer, que já anoiteceu, que não tem mais jeito, mas para Deus tem um jeito, porque o tempo dele não é o nosso. Naquele dia já era tarde, os discípulos estavam esperando descansar e começar a nova rotina no dia seguinte, mas ainda tinha muita coisa para aprender naquela noite. Então, queridas, não nos desesperemos com o tempo que acontecem as coisas ou que deixam de acontecer. Tudo está no controle de Deus. O tempo também está nas mãos dele. E ele cuida de tudo. Lembrem-se de Lázaro, né? Que depois de 4 dias foi que Jesus apareceu para ressuscitá-lo. Para muitos, para todos, né? Na realidade, já era tarde demais. Já não tinha jeito mais para Lázaro. Mas para Deus tinha. Então, o nosso tempo não é o de Deus. E ele sabe o tempo certo para todas as coisas. E aí, ele é acordado e ele conversa com os discípulos, ele fala aos discípulos, ele repreende, né? Ele fala assim: onde está a fé de vocês? Porque o medo está no coração de vocês. Jesus queria ensiná-los naquela noite, que parecia já não ter mais nada para aprender. Ele queria ensinar aos seus amigos que nos desafios diários, nas coisas que aparecem assim sem a gente esperar, nós precisamos crer que ele está no controle de tudo, que ele não está alheio, que ele não
não está longe das nossas necessidades. Para aqueles discípulos, para aquele barco, estava chegando ao fim, eles iriam morrer, mas o Senhor Deus não está longe, não estava alheio a isso. E Jesus queria ensinar para eles que Deus não está alheio a isso, Ele pode controlar todas as coisas, tudo está nas mãos dele. Os discípulos ficaram paralisados. O medo faz isso, faz com que a gente fique paralisado, não consiga agir, não consiga olhar para frente. Por isso que Hebreus diz que nós devemos olhar para frente, olhar para o Senhor Jesus, olhar para o alto, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós ficarmos paralisados, nós ficarmos com medo, não conseguimos agir, nós não conseguimos ter fé. É como se Jesus estivesse dizendo, o medo impede a fé. Se você ficar com medo, você não vai conseguir deixar a fé agir para que eu possa agir em seu favor. Então, Jesus fala imediatamente para o mar e para o vento se acalmarem, e apenas com essa ordenança, acalma-te, aquieta-te, tudo ficou calmo novamente. Foi muito simples, né, para Jesus. Por isso que os versículos que sucedem diz assim, os discípulos ficaram apavorados, porque eles passaram muitas horas tentando ficar bem, né, que conseguissem chegar ao outro lado da margem, não conseguiram, e apenas com essas ordens de Jesus, tudo ficou calmo, o mar se acalmou, o vento parou, a tempestade cessou, e era isso que Jesus queria mostrar. Eles perguntam assim, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, que tem o controle de tudo, inclusive da sua vida. Nada saiu do controle. Aquela situação não havia saído do controle de Jesus. O que ele queria era ensinar aos discípulos a terem fé, a acreditarem em Jesus em todos os momentos. Então, queridas, nós estamos vivendo num momento de uma grande tempestade, né? Como eu falei no início, as irmãs sabem, têm acompanhado. E nesses dias nós não devemos paralisar com o medo, com o desespero, com a ansiedade. Nós devemos olhar para Jesus e exercermos a nossa fé. Jesus, ele não acordou porque ele, naquele momento de grande tempestade no barco, porque ele sabia o que estava fazendo e ele tinha uma paz, uma tranquilidade que ele quer que a gente tenha também. Que nós não nos desesperemos e tenhamos essa paz. Ele mesmo diz lá em João 14, 27 que ele tem essa paz para nos dar. E não é uma paz que o mundo dá, é uma paz que nos faz nos sentir calmos e tranquilos, fruto da fé, né, que a gente tem em Deus. Então, que nesses dias a gente consiga exercer a nossa fé através da leitura da Bíblia, da oração, para que a gente fique fortalecido, crendo que nada saiu do controle de Deus. Tudo isso que está acontecendo é terrível. Nós acompanhamos os noticiários, infelizmente, com notícias de muitas mortes, muitos infectados, muitas famílias angustiadas, enlutadas e desesperadas, mas nada saiu do controle de Deus. Ele tem seus planos, seus propósitos e sabe o momento certo disso tudo acabar. O que nós devemos fazer é crer que Ele nunca nos abandona, que Ele não nos deixa, que Ele sabe de tudo, Ele tem um tempo certo para todas as coisas e não nos abandonará. Né, vai cumprir o seu propósito, vai ensinar, vai mostrar, vai cumprir o que ele tem para fazer nesse período e vai acalmar essa tempestade, vai acalmar e vai trazer grande bonança novamente. Essa palavra tem falado comigo, espero que tenha falado com vocês também. Não tenhamos medo, não fiquemos desesperadas, tenhamos a paz que o Senhor tem para nos dar e vamos exercer a nossa fé, queridas. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar com as irmãs assim, em áudio, à distância, e quero dizer que estou sempre orando por vocês, para que o Senhor continue abençoando, dando fé, dando graça, dando sabedoria e ajudando em tudo. E eu peço também oração por mim, pela minha família, e juntas vamos vencer essa grande tempestade. Em nome de Jesus. Amém.